Bem-vindos ao Oxpoon, o programa da técnica. Olá e seja muito bem-vindo. Hoje quero levá-lo ao fascinante mundo da radioatividade. A radioatividade é algo que nos rodeia há milhões de anos e que está presente de forma totalmente natural em todo o nosso entorno. E a radioatividade também é algo que pode ser muito útil na ciência e na tecnologia. Pense, por exemplo, na medicina com a radioterapia ou também na determinação da idade, por exemplo, com o método do C14, com o qual podemos determinar a idade de amostras. Por outro lado, a radioatividade é algo sobre o qual também devemos refletir, nomeadamente no âmbito da proteção radiológica. Como nos protegemos de radiação em excesso? Mas afinal, o que é radioatividade? Para tornar isso um pouco mais compreensível, trouxe para você uma chamada cadeia de decaimento radioativo, especificamente a cadeia de decaimento do urânio-238. Nós a vemos aqui atrás de mim no monitor e vemos sobretudo vários pontos coloridos e uma cadeia que vai do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. O que isso significa? Bem, por um lado temos os pontos azulados. Isso é o chamado decaimento beta. Nesse processo, um núcleo atômico perde um elétron. Essa é a radiação beta. E depois há também o decaimento alfa. Esses são os pontos amarelados aqui. E no decaimento alfa acontece que um núcleo atômico completo deixa o átomo. E isso é a radiação alfa. Ou seja, esse núcleo atômico é literalmente lançado para fora. E na palavra lançar, se imaginarmos isso visualmente, percebemos que, se algo dispara ao nosso redor de forma descontrolada e atinge nossa pele e penetra em nós de alguma forma, isso pode ser perigoso. Agora é assim, começamos aqui em cima com o urânio-238, depois ocorre primeiro um decaimento beta para tório-234. No passo seguinte, como você pode ver ali, para protactínio-234, e depois chegamos ao urânio-234. Até agora foram decaimentos beta. Agora começam os decaimentos alfa. Isso significa que perdemos massa. Esse número ali atrás é o número de massa do átomo, e ele perde massa porque um núcleo se desloca para fora. E por isso agora perdemos massa para tório-230, rádio-226, radônio-222 e assim por diante. Tudo isso ocorre em velocidades diferentes. Alguns desses processos levam séculos, milênios, às vezes milhões de anos para serem concluídos. Mas no caso do radônio-222 isso acontece em poucos dias. Voltarei a isso em breve. Se continuarmos, o princípio permanece o mesmo, mas vemos no canto inferior direito que o ponto tem outra cor. Chegamos ao chumbo 206. É um átomo estável. Esse chumbo 206, ou seja, chumbo como o conhecemos. Eu trouxe aqui uma placa de chumbo, como era usada antigamente, por exemplo, em tubulações de água, até percebermos que, embora não seja radioativo, é tóxico para nós de outra forma, ainda que levemente tóxico. O chumbo, talvez você saiba, tem propriedades especiais. Embora seja um metal, pode ser dobrado e moldado com bastante facilidade. Ou seja, algo que você não consegue fazer com aço ou ferro com a mesma facilidade. Principalmente não apenas com as mãos, como estou demonstrando aqui. Mas quero voltar desse chumbo, por assim dizer, do produto final, novamente na cadeia. Eu disse que devemos prestar atenção especial ao radônio-222. A transformação do radônio-222 em polônio-218, que vemos aqui no nosso gráfico, ocorre em apenas alguns dias. Isso significa que a intensidade dessa transformação é particularmente alta e, portanto, também a radiação radioativa proveniente desse processo. De fato, é até o caso de que metade da radiação de fundo natural, da radiação radioativa natural a qual nós, seres humanos, estamos expostos, provém apenas desse único processo. E é por isso que esse processo, essa transformação específica, recebe atenção especial. Digo isso também porque estamos rodeados por isso.
São elementos naturais que ocorrem em nossos solos e também, por exemplo, em rochas. Eu trouxe aqui uma pedra. Posso tocá-la? Porque o processo ainda ocorre lentamente o suficiente para que nós, em geral, não soframos danos ao lidar com esses materiais. Mas isso está em toda parte ao nosso redor e, por exemplo, em áreas de mineração, onde rochas são extraídas, ou em cavernas naturais, a concentração de radônio pode ser particularmente elevada. Por que isso acontece? Bem, o radônio, como mencionei antes, é um gás nobre e esse gás nobre, como outros gases, tem a possibilidade de penetrar em edifícios através de fendas, buracos ou envoltórias que não são totalmente herméticas, ou de se acumular em cavernas. E isso representa um perigo real, enquanto, ao ar livre, normalmente não precisamos nos preocupar. Pode acontecer que em ambientes fechados, em edifícios mal ou raramente ventilados, se acumule uma alta concentração de radônio. E como podemos medir essa concentração de radônio e assim decidir se são necessárias medidas ou não, é o que quero mostrar agora com dois dispositivos. Gostaria de apresentar o PCR-D100. Um detector de radônio, um dispositivo de mesa, poderíamos dizer, com um visor na parte superior. E vemos no visor que se trata de uma apresentação muito clara. Vemos em destaque o valor mais importante, ou seja, a concentração de radônio que este aparelho mede. Ele funciona com uma câmara de ionização pulsada e pode medir valores entre 0,1 e 99,9 picocurie por litro, sendo assim adequado para toda a faixa comum de concentração de radônio. O que também podemos ver aqui embaixo é que o dispositivo nos mostra, de relance, o valor médio do último dia, bem como o valor médio dos últimos 7 dias. Naturalmente, isso pressupõe que o aparelho esteja em funcionamento a esse tempo. Isso também nos é indicado. Ou seja, também vemos aqui embaixo o tempo durante o qual o dispositivo esteve em operação, pois trata-se de um aparelho que deve e pode realizar medições ao longo de um período prolongado e observar a concentração de radônio em um determinado ambiente ao longo do tempo. É que a concentração de radônio varia bastante, o que também está relacionado às condições climáticas, às estações do ano e ao comportamento de ventilação do ambiente. Por isso é importante realizar uma medição de longo prazo e não apenas observar pontualmente se esse gás potencialmente perigoso está presente em alta concentração naquele espaço. Na parte traseira encontramos um slot para cartão microSD. O cartão microSD está incluído e oferece a possibilidade de armazenar milhões de conjuntos de dados. Além disso, o dispositivo possui, posso demonstrar, ao pressionar aqui, vemos um símbolo de conexão na parte superior. É possível emparelhar o dispositivo com aplicativos comuns como o SmartLeaf, assim, obter informações atualizadas pela rede, pela internet, ou até receber alertas quando um determinado limite for ultrapassado. Esse limite pode ser configurado. Também posso mostrar isso mantendo pressionados os dois botões aqui. Temos então a possibilidade de definir os limites para um valor ruim e um valor perigoso e confirmá-los. E com isso também a coloração que vemos aqui na lateral. Vemos uma barra de LED em todos os lados do dispositivo, que neste momento está iluminada em vermelho. Ela também poderia acender em amarelo ou verde, dependendo do valor medido. Assim, é possível reconhecer rapidamente como está a qualidade do ar, como está a radioatividade no ambiente. Naturalmente, também é possível desligar o display. Para medições de longo prazo, ele não precisa ficar ligado o tempo todo. Nesse caso, a barra de LED também é desligada. Assim, o aparelho pode ficar discretamente colocado, por exemplo, em uma prateleira, o PCR-D100. Gostaria de apresentar o PCR-D75. Um detector de radônio, um aparelho bonito e compacto, com um visor atraente e de fácil leitura. Vemos aqui no centro o valor mais importante, o valor de radônio medido naquele momento,
neste caso em pico-curri por litro. O aparelho também pode ser configurado para becquerel por metro cúbico. Ele mede entre 6 becquerel por metro cúbico até 10 kBq por metro cúbico, cobrindo assim toda a faixa necessária. Particularmente bonita é a escala na parte superior, que à primeira vista indica como o valor atual deve ser interpretado e que também ajuda pessoas que não estão familiarizadas com as unidades. Elas podem reconhecer imediatamente se o valor é bom, ruim ou preocupante e agir de acordo. Aqui embaixo temos outras indicações. Por exemplo, vemos o valor acumulado dos últimos 19 dias, neste caso, durante os quais o aparelho está em funcionamento. Podemos tocar aqui, pois é uma tela sensível ao toque, e alternar para o valor médio das últimas 12 horas, 24 horas, 48 horas e 96 horas, retornando depois ao valor total. Através do grande botão aqui embaixo acessamos o menu e temos o submenu de configurações. Se olharmos, podemos definir pessoalmente os valores de alarme, ativar um modo de economia de energia, definir a unidade, a data e a hora e outros parâmetros, e naturalmente também voltar ao modo normal de medição. O aparelho vem com uma bateria que permite 12 dias em stand, funcionando sem alimentação externa por 12 dias. Temos a possibilidade de registrar medições continuamente por mais de 500 dias e contamos com alimentação elétrica, seja para carregar a bateria ou operar o aparelho na rede através de uma conexão USB-C. Mas também podemos conectar o aparelho ao computador através dessa conexão USB-C, então um arquivo PDF é gerado automaticamente, que podemos visualizar rapidamente. Recebemos assim um relatório e, ao passar para a próxima página, temos imediatamente, sem necessidade de software no computador, pois o aparelho faz tudo automaticamente, os valores medidos. Pois no caso da concentração de radônio é muito importante medir ao longo do tempo e observar os diferentes momentos, já que a concentração varia bastante dependendo das condições climáticas, do comportamento de ventilação e de outros fatores. E além da representação gráfica, temos também uma tabela com os valores medidos nos diferentes momentos. Em resumo, é um dispositivo que oferece diversas possibilidades para medir a concentração de radônio em um local, seja em áreas onde permanecemos por longos períodos, como o quarto ou a sala de estar, mas também no ambiente profissional, em oficinas, escritórios, onde as pessoas permanecem por longos períodos, para medir a concentração com o PCR-D75. Vamos observar novamente os dois dispositivos em conjunto. Por um lado, o PCR-D100, um aparelho com operação muito simples e clara e, sobretudo, um dispositivo que pode se comunicar conosco através da rede e até enviar alertas ao smartphone via internet quando um determinado limite for ultrapassado. Além disso, é capaz de realizar medições de longo prazo e registrar dados por até 1 ano no cartão de memória que pode ser inserido no aparelho e que está incluído no fornecimento. O segundo dispositivo que apresentei é o PCR-D75, um aparelho com um visor muito bonito, no qual podemos ler imediatamente e receber um retorno direto sobre o valor atual medido, o valor de radônio, e no qual também podemos acessar de forma rápida e clara os valores médios das últimas 12, 24, 48 e 96 horas e desde o início das medições. E, sobretudo, um dispositivo que armazena os dados em memória interna por 508 dias e converte automaticamente esses dados em um arquivo PDF, para que possamos analisá-los no computador e tirar conclusões muito precisas sobre a concentração de radônio praticamente hora a hora. Ele mede a cada 10 minutos. São dois dispositivos que ampliam nossos sentidos. Não podemos perceber a radioatividade, não podemos senti-la nem cheirá-la, mas esses dispositivos nos permitem tirar conclusões, realizar medições e assim ampliar nossos sentidos.
Tenha um ótimo dia, até a próxima e tchau. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pcafinstrumentes.com.